Arquiteto, Dr. Ney Oliveira, seja bem-vindo. Mais 6% para quem me disser que cidade é essa daqui. Que cidade é essa? Belterra. Todo mundo conhece. E é interessante o caso de Belterra e a relação dela com cidades inteligentes, porque foi uma cidade criada pela Companhia Ford, era uma cidade americana, criada em 1934, depois que houve um fracasso no projeto Forlândia. Então, Henry Ford decidiu de novo apostar na Amazônia e criou uma cidade do zero. E o mais interessante foi que, nesse período, Belterra foi a principal exportadora de borracha do mundo. Isso teve um impacto muito grande, não somente na região, né, como também no contexto todo geral, num período até um pouco anterior, chamada de Belle Époque. Né? Então, essa é uma imagem belíssima do Teatro da Paz, que se assemelha muito aos teatros europeus da época. Então, esse foi um aspecto muito relevante, que, de alguma maneira, transformou a Amazônia como a região mais inovadora do mundo. Então, eu estou falando aqui de algo de mais ou menos 80 anos atrás. E eu tenho, na verdade, uma relação afetiva com a história de Belterra, porque meus pais são de lá. Eu não nasci lá, mas a minha irmã mais velha nasceu. E é interessante que até hoje, quando a família da minha mãe se reúne, eles começam a contar várias coisas sobre Belterra, o quanto a cidade era inovadora na época e, principalmente, o quanto as pessoas viviam conectadas umas com as outras. Né? Eu até falo assim, mamãe, bora falar a verdade. Gostavam da fofoquinha, né, da conversa e tudo mais. Mas era porque, na verdade, de fato, as pessoas viviam em cidades. E aí, hoje, a gente pensar, né, numa imagem dessa aqui, que crianças estão na rua brincando, parece coisa mesmo de filme em preto e branco. Meu filho não brinca na rua. Eu não tenho mais coragem, eu não tenho mais segurança de deixar o meu filho brincando na rua. Eu tenho até vergonha de dizer que ele ainda anda de bicicleta de rodinha. Certamente, se fosse na minha época, eu já estava pulando ali no mascotinho com 7, 8 anos, que era o que eu fazia na minha infância. Então, qual é a relação que isso tem? Né? É que, naquela época, a cidade era um lugar de encontro de pessoas. E é mais interessante que, quando a gente fala sobre cidades inteligentes, quando a gente revisa a literatura, o que menos se vê como propósito é a tecnologia. Que é a primeira coisa que pode vir à cabeça. Então, a cidade inteligente é algo futurista, é algo moderno. Quando, na essência, na verdade, o que a gente está tentando fazer é o resgate do que era a cidade antigamente. Isso é um paradoxo, né, especialmente para mim, que sou da área da tecnologia. Tem até um urbanista muito famoso, chamado Jan Gehl. Ele tem esse livro, que é uma sumidade para quem estuda as cidades inteligentes, que ele foi o primeiro a criar essa expressão cidade para as pessoas. E foi interessante que ele mudou Copenhague. Copenhague era uma cidade planejada para carros e hoje é uma cidade planejada para pessoas. Então, essa é mais ou menos a imagem que a gente tem hoje de uma cidade. As cidades, não sei se dá para vocês prestarem atenção, mas nessa lateral aqui é o único espaço que se tem para pessoas e é uma cidade dominada pelos carros. É fácil ver isso também hoje, até mesmo na nossa cidade. Quando a gente trafega ali pela Fernando Guilhom, já começa a ter problemas como problema de congestionamento. Bom, e aí com isso, eu acho que vem duas questões centrais aqui que a gente precisa cada vez mais debater.
Uma é o futuro da Amazônia ou a Amazônia do futuro. Não é novidade para ninguém, devido a essas mudanças climáticas, que a Amazônia hoje ela é centro do mundo. Agora, tem alguns aspectos que, de alguma maneira, também são deixados de fora, como, por exemplo, o entendimento sobre o que é uma cidade para a Amazônia e qual o interesse que tem por trás em promover uma melhor qualidade de vida para as pessoas. E olha que interessante, a Amazônia, ela ocupa 59% do território brasileiro e corresponde a 67% das florestas tropicais do planeta. Não é só do Brasil, é do planeta. E também, uma outra informação importante é que 70% dos quase 30 milhões de habitantes que se tem na região vivem em cidades. Então, não tem um outro caminho a não ser pensar, obviamente, no modelo em que a gente tenha que encontrar um equilíbrio entre um modelo econômico baseado em floresta, mas que, de alguma maneira, também foque na vida das pessoas. Saiu um estudo recente do Banco Mundial em que a floresta em pé ela vale 1,5 trilhão por ano. Então, o nosso maior valor não é nada contra nenhum outro tipo de economia, porque eu acho que todas são importantes, mas mais do que o garimpo, mais do que outros modelos econômicos, a nossa floresta em pé é o que mais traz de valor para a gente. E isso muito dentro de um novo, não tão novo assim, talvez novo para muitos de vocês, ou novo aqui dentro do contexto da Amazônia, que é o contexto da bioeconomia, que é uma nova, que acima de tudo é uma abordagem econômica, tá, que já vem sendo estudada há mais de 50 anos, mas que agora ganha mais evidência aqui em razão dessas mudanças climáticas que a gente vem presenciando. E o que é bioeconomia? Bom, tem várias definições. Tá? Tem um artigo que eu uso como referência, tem mais de 100 definições sobre bioeconomia. Mas, para facilitar o entendimento, a gente pode compreender a bioeconomia como uma somatória da sustentabilidade, da inovação e de novos modelos de negócio. Então, aqui a gente abre uma janela de oportunidade para que se criem novos negócios baseados em bioeconomia. Não dá mais para a gente pensar na preservação só como utopia. E isso já tem acontecido. Tem hoje, na Amazônia, centenas de startups, centenas de novos negócios que, de alguma maneira, visam melhorar a qualidade de vida das pessoas e, ao mesmo tempo, gerar um novo modelo econômico. Até mesmo aqui em Santarém, a gente já reúne mais ou menos 20 startups e muitas delas já exportam, por exemplo, para a China, para a Alemanha, para os Estados Unidos. Então, não existe mais essa visão que a gente tinha até pouco tempo atrás de uma visão local. Hoje a gente fala no mundo conectado, uma visão global. Acho que o ponto principal disso é que daqui a 2 anos nós vamos receber a COP30. A COP30 é a maior conferência do clima do mundo. Então, várias ações já iniciaram, todo o Estado, principalmente, está mobilizado, e nos próximos anos a gente vai ter uma janela muito importante, viu, Eliane, da gente discutir também o que são as cidades do futuro. Então, eu acho que nesse aspecto você está até um passo à frente. O exemplo disso é que Belém foi muito criticada por receber a COP, e o BNDES já disse que vai investir 5 bilhões de reais somente em Belém. Então, é um montante assustador, mas que
se justifica pela importância que se tem hoje a bioeconomia. Então, dentro do que eu venho estudando nos últimos 3 ou 4 anos, eu costumo dizer assim, olha, a bioeconomia ela tem realmente o potencial de ressignificar os espaços urbanos, de ressignificar a forma com que a gente vive nas cidades. E, pessoal, não tem um outro caminho. Não existe um caminho que não seja o caminho da sustentabilidade, não existe um caminho que não seja o caminho da bioeconomia. E aí, sempre quando surge esse tipo de discussão, eu acho que uma pergunta que fica é: qual é o primeiro passo? O que, de fato, a gente deve fazer para sair da utopia e, de fato, fazer algo prático? Bom, eu poderia aqui falar diversos aspectos, eu poderia apontar aqui diversas tecnologias que certamente podem acelerar esse processo. Mas eu acho que o principal deles é o pacto com o processo de transformação. E aí, gente, isso depende de nós. Não depende de blockchain, não depende de inteligência artificial, não depende de nenhuma tecnologia. Um outro aspecto também interessante é que essa visão de cidades inteligentes. Então, se vocês digitarem lá no Google cidades inteligentes, vocês vão encontrar imagens como aquelas ali. São prédios, cidades futuristas, mas totalmente diferente do que a gente quer, do que a gente espera de cidade para o contexto amazônico. E um outro aspecto também é fazer parcerias, estabelecimento de parcerias. Então, olha só que interessante. Eu acho que pouco mais de um mês, né, Eliane, que a gente começou a conversar sobre o evento, e pouco mais de, 10 horas que esse grupo aqui já se encontrou pessoalmente, saíram diversas possibilidades, a gente já conversou sobre uma série de coisas, já aprendemos um monte de aspectos, vários aspectos relacionados aos desafios que a gente tem pela frente. Um deles também que a gente vem conversando é como é que a gente transforma um projeto desse como um projeto que a gente chama de laboratório vivo. Como é que a gente transforma a cidade num grande experimento? Não é difícil imaginar que se eu, como pesquisador, tiver alguma solução e quiser colocar em teste aqui em Santarém, vai ser muito mais complexo, porque envolve uma série de aspectos. E quando eu falo Santarém, eu estou falando, por exemplo, o centro da cidade, eu estou falando um outro bairro. Porém, nesse tipo de empreendimento, a gente consegue isolar alguma parte e fazer disso um grande laboratório para que o professor Reginaldo consiga experimentar a sua tecnologia ou a sua metodologia em uma rua. O Rubenson pode também trazer as diversas tecnologias que ele vai apresentar e também testar. Então, a cidade ganha. A gente consegue fazer isso de forma isolada, a gente consegue fazer isso em pequena escala, para depois servir de piloto para o restante da cidade. É assim que funciona. A gente não está reinventando a roda. Isso já acontece em várias cidades do Brasil, como Florianópolis e até mesmo outros países como Austrália, Inglaterra e muitos outros. Tá, mas para isso a gente precisa do envolvimento, lógico, de todos nós. A inteligência ela só faz sentido se tiver pessoas. A gente está falando aqui de cidade inteligente, não é para ter a cidade mais inovadora do mundo. Isso é exatamente uma utopia. É justamente para melhorar, para potencializar a qualidade de vida de todos nós, dos nossos filhos, das nossas gerações. Então, é por isso que é preciso o envolvimento de cidadãos, de pesquisadores, startups, organizações públicas. Todo mundo tem que conseguir sentar e a gente definir alguns objetivos para que, de fato,
a gente possa implementar o que se busca. E aí eu volto lá na imagem de Belterra, porque para mim é muito emblemático. É uma cidade que ela tem 89 anos, mas eu olho para essa imagem e eu vejo uma cidade atual. Não só eu vejo como uma cidade atual, como eu vejo Belterra ainda como uma cidade à frente do que a gente vê hoje. Observem que diferente das cidades ou das casas que vocês moram, que tem muros altos, tem serpentina, alarme, uma série de outras coisas, aqui, nessa imagem de Belterra, o muro que se tem é um jardim. Tá? Então, não adianta a gente pensar que a gente colocar mais cerca, colocar segurança, vai trazer segurança. Isso não é o que dizem os especialistas. Os testes realizados no mundo todo já mostraram que o futuro da cidade é conexão com pessoas e espaços abertos. E aí, um outro aspecto importante ainda sobre Belterra é que ela continua se reinventando. Esse é um mega projeto que já iniciou, que chama MUCA, Museu de Ciência da Amazônia. Quem é que conhece o MUCA? Quem já esteve no MUCA sabe que é um projeto muito inovador e que aqui a gente vai ter empresas funcionando com hidrogênio verde, vamos descobrir novos compostos, novos produtos. É um verdadeiro laboratório a céu aberto. Tá? Então, Belterra conseguiu se reinventar. E a gente também tem feito algumas iniciativas no contexto da universidade, com Belterra, como, por exemplo, o Laboratório Co-Criativo da Bioeconomia. Esse é um projeto que eu estou liderando e que vai integrar a pesquisa que é realizada na universidade, levando alunos de graduação da instituição para interagir com alunos do ensino médio lá de Belterra, para que a gente possa abordar bioeconomia. Uma coisa que eu falo para os meus alunos e que choca um pouco eles gente, não tem emprego para todo mundo. Uma turma, um curso de engenharia, um curso de computação, sei lá, a gente forma 200 pessoas por ano aqui. Não tem emprego para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? É que a gente precisa, cada vez mais, transformar Santarém numa cidade empreendedora, numa cidade em que as pessoas façam um shift, né? Em vez de ser bem empregada, em vez de trabalhar na empresa do sonho, ela criar a empresa do seu sonho, ela criar o seu próprio negócio. Santarém foi construída porque algumas pessoas tiveram coragem, em algum momento deixaram tudo para trás e vieram para cá. E a gente precisa, de novo, recuperar isso, ter essa coragem. Tá? Então, o que eu costumo dizer é que a bioeconomia é a bela época verde, porque eu vejo que ela, de fato, vai transformar de novo a Amazônia. Os números não mentem, ninguém mais tem dúvida disso. Agora a gente só precisa, de fato, agir. Acho que esse é o aspecto principal. E aí eu quero terminar com um questionamento, quero deixar um questionamento. Nós vamos moldar as cidades ou elas continuarão nos moldando? Obrigado. É isso que eu tinha para compartilhar.